Oi, pessoal, estamos indo então para a nossa quarta semana contingencial de quarentena. Espero que estejam todos bem, não tem sido fácil para ninguém, mas estamos tentando passar por esse período conturbado da melhor forma possível. Então, eu vou iniciar com vocês uma aula que eu gosto muito, pena que está à distância, mas meu coração está próximo. Vou falar de comportamento do consumidor. É muito legal, a gente vai se reconhecer nos conceitos. E eu vou compartilhar agora com vocês, então, os slides. Beleza? Então, vamos falar aí do nosso último tópico antes do nosso retorno, antes das nossas provas, que é o comportamento do consumidor. Ele é um pouquinho mais longo, né? Ele é dividido em fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Então, vamos falar aí do comportamento dos mercados consumidores, vamos falar do B2C. Em breve, sem ser na próxima semana ou na outra, nós vamos falar do B2B, beleza? O que é o comportamento do consumidor? Para falar muito da gente como B2C, né? Como consumer. É o estudo das unidades compradoras e dos processos de troca envolvidos na aquisição, no consumo e na disposição de mercadorias, serviços, experiências e ideias. Vamos pensar assim, que marketing é satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores e stakeholders, por meio de produtos e serviços, entregando valor superior do concorrente. Então, para eu entregar essa necessidade, satisfazer essa necessidade e desejo, eu necessito entender o comportamento do meu consumidor, né? Atividade com que as pessoas se ocupam quando obtêm, consomem e dispõem de produtos ou serviços. O estudo, por que as pessoas compram. Também é um campo de estudo que foca nas atividades do consumidor. Então, o que a gente olha quando vamos estudar o comportamento do consumidor? Nós fazemos várias perguntas, tá? Por que essas pessoas compram? Quando compram? Onde compram? Com que frequência? Com que frequência elas usam e o que elas compram? Vamos pensar agora em tempos de Covid-19. Nosso comportamento de compra e consumo mudou bastante. Não estamos utilizando muito o carro, principalmente quem não trabalha com serviços básicos, né? Principalmente quem não é obrigado a trabalhar. Estamos mais tempo dentro de casa, então consumimos mais internet, né? Cozinhamos mais em casa. Passamos maior parte do nosso tempo dentro de casa. Isso muda, a gente pede muito mais comida em delivery e tudo mais. Beleza? Por que é importante estudarmos o comportamento do consumidor? Como eu já disse para vocês, e várias vezes, marketing é satisfazer necessidades e desejos dos consumidores, por meio de produtos e serviços, entregando valor superior do concorrente. É importante estudar os consumidores, porque eu consigo analisar o consumidor para elaborar o melhor marketing mix. É bom para a gente entender o preço, o produto, a distribuição, a localização do meu negócio, como que eu vou comunicar o meu negócio. Segmentar o mercado também é algo importante, né? Para entender qual que é a segmentação, se ela é geográfica, demográfica, psicográfica ou comportamental. Posicionar e diferenciar os produtos. Realizar uma análise do ambiente também. Desenvolver estudos e pesquisas de mercado. Pessoal, às vezes parece difícil estudar o consumidor, por quê? Porque o consumidor é um ser humano. E o ser humano é um ser complexo. E esse ser, ele envolve várias áreas de conhecimento para a gente conhecê-lo, como filosofia, sociologia, psicologia, neurociência, semiótica, economia, antropologia e comunicação. E aí vamos falar de alguns fatores que influenciam nós como consumidores no momento da compra, antes, durante e depois de uma compra. Então, a cultura, vamos falar de influência do consumidor. Cultura influencia muito, a gente vai falar só sobre cultura na aula de hoje, cultura e papel social, tá?
personalidade, fase da vida, renda, atitude, motivação, sentimentos, conhecimento, etnia, valores, recursos e pares. Quando a gente olha também, tem influências da própria empresa. Não sei se vocês viram, mas a marca Moça lançou Moça para passar no pão. Então, a gente tem aí o doce de leite agora para a gente passar do pão da marca Moça. Então, pela comunicação do produto, eu sofri influência da marca, a propaganda, como eles se comunicaram no ponto de venda, o preço, serviço, conveniência, tudo que envolve os 4Ps, como embalagem, produto, o display, que é onde esse produto fica lá na gôndola, loja, disponibilidade, boca a boca. Eu fiquei sabendo desse lançamento por meio de uma amiga minha. Eles lançaram doce de leite e Nutella, creme de avelã. Olha que delícia. Obtenção. Como decide o que adquirir? Outras alternativas a considerar: onde adquirir, como transportar. Principalmente em tempos de Covid-19, a gente fica pensando, eu vou no mercado ou peço delivery? A hora que pediu delivery, como que eu vou fazer para pagar? Ai, meu Deus, eu paguei antes, mas eu vou ter contato com o moço. Como que ele transportou essa mercadoria? Consumo. Como que você utiliza o produto, como armazena, quem utiliza, quando utiliza e quanto utiliza. E a disposição, como descarta, quanto descarta, quando descarta. Os hábitos de reciclagem também são considerados como fatores influenciadores para o comportamento do consumidor. E aí, olha que interessante, ao longo dessas aulas nós vamos passar por 4 eixos que influenciam o comportamento do consumidor. Fatores culturais, sociais, fatores pessoais e fatores psicográficos. Perfeito? Eu coloquei essa obra da Tarsila do Amaral aqui no fundo, porque ela fala muito sobre Brasil, fala bastante da cultura, principalmente da cultura do interior de São Paulo, porque eu não sabia, mas a Tarsila de Capivari, né? Vamos falar, a gente vai começar aqui com cultura e depois vamos para os fatores sociais, tá? Vamos falar de cultura. Então, dentro de cultura, eu tenho, de acordo com Moe e Minor, Blackwell, Maynard e Angels, que são autores de comportamento do consumidor, eu tenho cultura, subcultura, classe social. Nos fatores sociais, eu tenho grupo de referência, família e papéis e posições sociais, nós vamos ver ainda na aula de hoje. E na próxima aula, a gente vai ver isso daqui, ó, fatores pessoais e psicológicos, tá? Então, vamos falar de fatores culturais. O que é a cultura? Cultura é o conjunto de padrões de comportamento socialmente adquiridos que são transmitidos simbolicamente aos membros de uma determinada sociedade por meio da linguagem e de outros meios. Pode ser distinguida em termos de suas regras de comportamento, das atitudes, dos valores e estilo de vida da população e do grau de tolerância com outras culturas. A maneira de pensar, comer, se vestir, se divertir, são componentes de nossa cultura. Vamos pensar no Brasil, que é um país continental. A forma com a qual eu me visto aqui em São Paulo é diferente da carioca, que é diferente da nordestina, que é diferente também das meninas do sul. Beleza? E aí, olha que interessante, existem várias frentes que influenciam a cultura, né? Primeiro, nós temos influências étnicas, de raça, religião, identidade regional ou nacional. Um bom exemplo é a Bahia. Nós temos uma influência muito grande dos negros vindos da África. 84% da população lá é negra, é a maior cidade com negros, Salvador é a cidade com mais negros no mundo, fora da África, né? E assim, a religião influencia muito nos pratos consumidos ali, tudo tem muita referência ao candomblé. Eles têm muita influência africana, como por exemplo, azeite de dendê, o feijão fradinho, dentre outras coisas. Se a gente vai para a região norte, por exemplo, a influência é muito forte dos índios,
E aqui na nossa região, vamos pegar Minas Gerais, os escravos também nos influenciaram muito, principalmente quando a gente pega, por exemplo, os doces mineiros, eles são feitos no tacho, com cozimento lento, como as escravas faziam no tempo de colônia. Temos valores abstratos também da cultura, valores, normas, rituais e símbolos. E nós temos as questões físicas e materiais, como, por exemplo, artefato, tecnologia e infraestrutura. E isso influencia também na cultura. Vou dar um exemplo para vocês. No nosso caso, nós não temos um Wi-Fi tão potente quanto em outros países. E a nossa telefonia é muito cara. Então, por que o WhatsApp faz tanto sucesso aqui? Porque é muito mais rápido e barato eu falar com vocês via WhatsApp do que eu ligar. Em outras culturas, o WhatsApp é muito invasivo. Eu só uso para coisas particulares, jamais para o trabalho. O brasileiro usa o WhatsApp para o trabalho também. Eu sugiro para vocês verem duas propagandas que vão mostrar muito forte a questão cultural. Nós temos a propaganda do Santander, chamada Santander Regiões, que vai mostrar que é diferente você negociar com pessoas que estão no Rio, São Paulo, que não é igual ao Sul, que também não é igual ao Centro-Oeste. É muito bonita, com a voz do Lázaro Ramos. E tem uma propaganda da Nutella que se chama Sorri Bom Dia, onde eles mostram como passar Nutella de diversas formas em diversos locais do Brasil. Então, tem gente que usa Nutella na tapioca, outras pessoas passam no pão de queijo, outras pessoas passam na banana, e aí ele vai mostrando várias partes do Brasil. Se vocês perceberem, é uma segmentação comportamental por frequência de compra e uso. Diferentes maneiras de utilizar, incentivando você a utilizar a Nutella de N formas, né? Vamos falar de subcultura. Então, dentro dessa cultura, eu tenho algo chamado agrupamentos e nacionalidades. Já vou dar exemplo, tá? Religiões, grupos raciais e regiões geográficas. Primeiro aqui, ó, agrupamento de nacionalidades. Quando, por exemplo, não sei se você tem algumas pessoas que já moraram fora, moraram, por exemplo, nos Estados Unidos. Tem muitas comunidades brasileiras lá e alguns mercadinhos que vendem produtos específicos do Brasil, bem como churrascarias que fazem carne no estilo brasileiro, esse estilo de rodízio, de passar o espeto, é só aqui que a gente tem. Perfeito? Então, com isso, com esses agrupamentos, eu gero novas formas de consumo. Religiões. Eu fui uma vez para a Argentina e tem um shopping que eu fui, não é aquele mais famoso, é um mais afastado, que tem um McDonald's kosher, só para judeus, porque judeus não consomem alguns determinados produtos, né? Então, tem um McDonald's só para eles. Aí já falou também da questão da Bahia, de Salvador, como que é consumido os produtos lá, por conta da religião. Algumas vezes, para a gente exportar produtos para outros lugares, a gente tem que se adaptar aos costumes daquele país. A Sadia tem uma fábrica que ela é voltada para a Meca, que exporta frango para o Oriente Médio, respeitando as regras daquela religião. Então, nós temos também os grupos raciais. Itatiba tem Atibaia. Atibaia tem uma grande comunidade japonesa, e com isso o varejo se adapta a essa comunidade, vendendo produtos e serviços específicos. Se a gente for para o bairro da Liberdade, né, tem produtos japoneses, a Daiso se originou lá. E nós temos também as regiões geográficas, principalmente no Brasil, igual eu falei para vocês. Quando eu vou para o Nordeste, dentro do Nordeste, eu tenho culinária diferente. Mesma coisa no Sul, né? Rio Grande do Sul, diferente do Paraná, diferente de Santa Catarina. O Brasil é um país continental, riquíssimo culturalmente. Não vamos deixar a nossa cultura se perder, né? Aqui é um exemplo de cultura. Existe uma festa muito grande chamada Parintins,
Parintins é uma cidade que fica a alguns quilômetros de Manaus, se eu não me engano, fica a 300 quilômetros, e eles têm uma festa muito grande, que é o carnaval de lá. É lindo, maravilhoso. E lá existe 2 bois, o caprichoso e o garantido. E um é vermelho e o outro é azul. Lá é o único lugar do mundo que a Coca-Cola é azul. Por quê? Muitas pessoas que torciam para o boi da cor azul não compravam Coca-Cola. Então, a Coca-Cola teve que se adequar a esse momento, né? Mesma coisa outras marcas, Garantido e Caprichoso, a Skol, o Bradesco. Legal, né? Isso daqui é muito importante. A gente tem algumas características influenciadas pela cultura. Quem escreveu isso foi Moe Minor. Sentido do eu e do espaço. A minha cultura, ou a cultura com a qual eu vou lançar um novo produto ou serviço, ela é mais individualista ou ela é mais coletivista? Comunicação e linguagem. Uma linguagem mais formal ou informal? Vamos pegar o brasileiro. O brasileiro gosta de meme? Gosta de pôr beijos e abraços no final da frase ou não? Vestuário e aparência. Também é algo que a gente tem que tomar cuidado no momento de negociar ou no momento de lançar um novo produto ou serviço, né? Alimentação e hábitos alimentares. Por exemplo, na França, tudo que eles compram, eles consomem meio que no dia, sabe? As compras são meio que diárias. Eu fico imaginando eles agora nesses tempos de Covid-19. Lá, você comprar 1 quilo de peito de frango é um absurdo. Eles vão olhar para sua cara e vão falar, você tá louco? Assim como no Japão, comprar carne é super caro, né? Um artigo de luxo. Tempo e consciência de tempo. Você precisa de mais tempo para negociar com aquela cultura? É um problema chegar atrasado ou não para aquela cultura? Relacionamento com família, organização, governo, valores e normas, crenças e atitudes, processos mentais de aprendizagem. Nós brasileiros somos muito mais da prática, menos da teoria, temos um medo de matemática, e outras culturas isso já é diferente, né? Hábitos e práticas de trabalho. Nós brasileiros levamos o trabalho para casa, né? Em outras culturas isso não acontece, mas em outras culturas, em compensação, as pessoas não pausam nem por cafezinho. Aqui é a matriz cultural de Moe Minor, onde eles olham valores culturais, materiais e socioinstitucionais. Dentro dos valores culturais tem o materialismo, progresso, igualdade, informalidade, conquista e individualismo. No ambiente material, eu tenho nível técnico-científico, recursos naturais, aspectos geográficos, desenvolvimento econômico. No ambiente socioinstitucional, é importante olhar a parte legal, política, comercial, religiosa e as subculturas dentro daquele país. Eu dou uma sugestão para vocês também olharem o dicionário caipiracicabano. Piracicaba tem um dialeto todo da cidade, assim como o clube chamado 15 de Piracicaba tem um hino só deles, maravilhoso. Um exemplo muito forte de levar a nossa cultura para fora é a Havaianas e a Natura. A Natura na França se posiciona de uma forma diferente, ela mostra os produtos do Brasil, e aqui no Sudeste ela fala dos produtos da Amazônia, e na região Nordeste ela vai falar dos produtos regionais. Então, para cada tipo de consumidor, eu vou adaptar a minha linguagem e meu produto, tá? Tem também essa sorveteria que é massa demais, se chama Frutos do Cerrado. Eles vendem de maneira sustentável, eles colhem os frutos de maneira sustentável e vendem produtos só com frutos do cerrado, como, por exemplo, mamacadela, mangaba, umas frutas bem diferentes. Vamos falar de valores e normas. O valor constitui uma crença durável, segundo o qual certos modos de comportamento, assim como certos objetivos de existência, são pessoal e socialmente aceitos. Normas, regras de comportamento mantidas pela maioria ou pelo menos por consenso do grupo sobre como os indivíduos devem se comportar.
Valores sociais individuais nem sempre são os mesmos. Um exemplo são os vegetarianos no Brasil, e vamos pegar os vegetarianos no Rio Grande do Sul, né? Então, o Brasil tem uma cultura muito forte da carne. Se vocês pegarem, Paula Carosella falou isso uma vez no MasterChef, e eu nunca mais me esqueci, que o que nós temos de muito forte economicamente reflete no nosso consumo como cultura. Nós consumimos muito açúcar, porque somos muito produtores de açúcar. Nós consumimos muita carne vermelha por conta da nossa cultura de produção de carne vermelha. E aí os vegetarianos no Brasil vêm tomando muita força e a gente tem que tomar cuidado mesmo com essa linguagem para eles. Principalmente em locais que a cultura da carne é muito forte, como o Rio Grande do Sul, né? Rituais, hábitos e símbolos. É um conjunto de comportamentos múltiplos, simbólicos, que ocorrem em uma sequência fixa e que tendem a ser repetidos periodicamente. Vou dar um exemplo para vocês de alguns hábitos. Nós brasileiros somos muito vaidosos. Então, nós temos muito cuidado com a aparência. O Brasil é o país que mais tem dentistas no mundo. Nós temos a questão do nascimento, batismo, casamento, formatura, morte e separação, também para ver como que se comporta essa cultura. No caso, por exemplo, eu estava vendo na Argentina, quando a pessoa se forma, que eles raspam a cabeça e sujam o corpo da pessoa junto com a família, né? Aqui no Brasil é quando ela entra para a faculdade. A questão da morte, no México, por exemplo, a morte ela é vista como uma passagem interessante, e o Dia dos Mortos as pessoas vão comer, a família inteira vai no cemitério comer em cima do caixão do morto, né? Em cima do caixão não, em cima lá da lápide do morto, muito louco. Trabalhar de sábado e domingo também depende da cultura. Assistam American Factory, documentário que ganhou o Oscar esse ano, que mostra a diferença cultural entre os Estados Unidos e a China na compra de uma empresa. Bem legal para nós que somos administradores assistir esse documentário. E a questão dos feriados também. O Brasil é um país predominantemente católico e evangélico, onde mais de 80% da população é cristã. E isso nos influencia muito no nosso calendário. Eu trouxe aqui como exemplo para vocês algumas festas, né, muito fortes. Como, por exemplo, São João, no Nordeste. O Círio de Nazaré, em Belém do Pará, é muito forte. Caprichoso garantido. A questão do Dia de los Muertos. Nós temos a questão da Igreja Adventista, que é garantida por lei. Alunos, pessoas que são da Igreja Adventista não podem ter atividade de sexta à noite e sábado de manhã. Porque esse é o 7º dia deles, né? É o pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, se eu não me engano. Aqui, depois vocês deem uma olhada nos memes de Campinas. Aqui, como o campineiro enxerga as outras cidades. Depois vocês deem uma olhada. Aqui, por exemplo, gente, de cidade para cidade, nós já mudamos a cultura. Aqui em Campinas é muito forte uma sorveteria chamada Sergel. Quando a gente vai para Mogi Guaçu, existe uma casa de suco muito forte chamada Amazonas. Se a gente pegar o mercado de refrigerante também, cada região tem o seu. Na região da Baixa Mogiana é o refrigerante Mogi. Quando a gente olha, por exemplo, na região ali de Americana Santa Bárbara, é o refrigerante esportivo e assim por diante, né? E aí a gente tem que olhar também na cultura pós-consumo. Existem alguns países que é pecado, um crime, deixar comida no prato. Isso não é um pecado no Brasil, porque nós somos um país abundante, nunca passamos por guerra, né? E nós temos uma sorte da nossa terra ser muito fértil. Em outros países que já passaram por guerra, isso é uma ofensa. Como a França, alguns países europeus, isso é uma ofensa. Vamos falar então de classe social. Queria chamar muita atenção de vocês, essa foto vocês já viram em vários vestibulares, estudando na escola.
O que é classe social, né? As pessoas pertencem à mesma classe social tendem a se comportar de maneira mais semelhante. As pessoas são vistas como ocupantes de posições inferiores ou superiores, de acordo com sua classe social. A classe social é indicada por um grupo de variáveis: ocupação, renda e grau de instrução. Então, quando eu olho classe social, eu vou olhar ocupação, renda e grau de instrução. Quem que vai me dizer se a pessoa é de classe X ou Y, qual é o percentual da população pertencente a essas classes sociais? O Instituto de Pesquisa chamado ABEP, Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa. Eles mandam um questionário para algumas praças, alguns locais específicos, e as pessoas respondem o que elas têm na casa delas, quais são os eletrodomésticos que têm, com que trabalham, quanto tempo de estudo e quanto ganham. É assim que a gente sabe de classe social. E as pessoas podem passar de uma classe social para outra durante a vida, né? Aqui está antigo, mas só para vocês terem uma ideia da ABEP, nós temos aqui no Brasil algumas classes sociais, A, B, C, D e E, sendo A, B e C dividido em 1 e 2. Então, uma família de 4 pessoas para pertencer à classe A, ela ganha, em média, R$38 mil por mês, tá? 1% da população. Quando a gente pega a classe A2, até R$26 mil. Pode ser por pessoa de 6 mil a 9 mil reais, tá bom? Classe B1, de 3 a 6 mil reais por pessoa. A B2, de 2 mil a 3.479. C, vamos lembrar que mais de 40% da população brasileira está na classe C. E grande parte da população brasileira está na classe C e D. Olhem, pessoal, que muitas famílias se viram com 2 mil, 3 mil reais por mês. Vamos fazer uma reflexão como a gente é privilegiado, porque só a mensalidade do Mackenzie é R$1.500 por aí, né? Dependendo do curso. É o que uma família ganha para alimentar 4 pessoas. Então, valorizem o curso de vocês. Valorizem esse privilégio que vocês têm. Que bom, que bênção, né? Que bom que vocês estão nessa condição. Vamos falar rapidinho de fator social para fechar a aula. Então, nós temos os grupos de referência, a família e os papéis e posições sociais. Então, vamos falar aqui dos fatores sociais. Então, eu saí de algo macro, que é a cultura, agora eu estou indo para as pessoas próximas a mim, que é a sociedade. Então, eu tenho um grupo de referência, família, papéis e status. Vamos falar de grupo de referência. São aqueles que exercem alguma influência direta, face a face ou indireta sobre as atitudes ou comportamentos de uma pessoa. Então, são grupos próximos a mim. Eu tenho o grupo de afinidade, que exercem uma influência direta, os primários, que é família, amigo, vizinho, colega de trabalho. Eu lembro que quando eu trabalhava na Mars, a gente consumia quase tudo a mesma coisa, porque a gente ia almoçar nos mesmos lugares, tomava café da tarde nos mesmos lugares, fazia mutirão de Groupon, enfim. E os grupos secundários, são os grupos religiosos e profissionais, ou associações de classe, de menor interação contínua. A gente tem os grupos de associação, de aspiração e de dissociação. De aspiração é aqueles que a gente quer pertencer. Os de dissociação é aqueles que a gente não quer pertencer. A família é um grupo que influencia muito no consumo. Principalmente porque ela influencia religião, política e economia. Mas nós temos também a família de procriação, que influencia no comportamento de compra diário. Por exemplo, um costume que eu herdei da minha família é tomar café da manhã. Eu não consigo ir trabalhar sem comer, sem tomar café da manhã. Para mim, o dia começa depois do café da manhã. Isso é herdado da minha família. Papéis e posições sociais. Um papel consiste em atividades que se espera que a pessoa desempenhe. Então, por exemplo,
Se eu tenho uma posição social como diretor e presidente da empresa, vão exigir que eu tenha alguns produtos e serviços. No caso, por exemplo, tem um professor do Mackenzie do Direito, ele tem um carro blindado, ele tem uma caneta Montblanc, pasta Montblanc, camisas de marca, porque os clientes exigem que ele tenha isso. Quando você é um advogado e chega com Celta, muitas vezes, infelizmente, as pessoas não te dão credibilidade. Então, para o direito, para advogados, eu mostrar o meu poder por meio dos produtos e serviços que eu consumo é muito importante. Vou falar de papel social. Cada papel social eu tenho um consumo diferente, como pai, filho, marido, funcionário, professor, cliente, né? A posição social que eu já falei para vocês. Ela também vai influenciar no poder de compra e consumo. Nem sempre é assim, viu, gente? Muitas vezes, muitos funcionários de obra ganham muito mais do que pessoas que trabalham em escritório. Mas é só para ilustrar, tá bom? Então, muitas vezes, por conta da ocupação, eu exijo que a pessoa tenha um certo padrão de consumo. Uma caneta Montblanc, que eu falei para vocês, e algumas ocupações exigem que você compre também produtos específicos, como nós temos a calculadora HP12C, um médico tem estetoscópio, violão, para o músico, quem toca instrumento musical sabe as marcas, a melhor marca de corda, né? O pessoal que gosta de cozinhar também, existem marcas de panela, marcas de utensílios que são interessantes, como por exemplo o KitchenAid, é uma linha de produtos incrível, profissional, só uma batedeira custa de R$1.500 a R$2.000, né? Então, pessoal, é isso. Essa semana eu não vou deixar nenhum estudo de caso para vocês. Já vai fazer o estudo de caso mais para frente, contemplando todos os aspectos do comportamento do consumidor. Ou seja, semana que vem, se é a semana que vem, na próxima. E eu espero que vocês façam as partes do trabalho que eu pedi para vocês. Tá bom? Bem, então, essa aula dessa semana é isso. E, tendo dúvida, é só me questionar. Muito obrigada. Tchauzinho!